Amém, irmãos, graça e paz a todos. Eu quero dizer para os irmãos que eu sou fruto de trabalho de criança, viu? Eu era meninote e tinha uma missionária, eu morava no Costa e Silva, e tinha uma missionária do Betel, que ela saía juntando as criançadas, as crianças da redondeza todinha, e levava para a casa dela, e na casa dela ela fazia o culto infantil. E a gente sempre ia, sempre participava, né? Quando eu fui ficando mais adolescente, aí comecei a conhecer o mundo, e aí meus olhos se abriu para o mundo, né? Mas aos 16 anos, aí o Senhor me deu a oportunidade e me chamou de novo, e aí eu me rendi ao Senhor ali na igreja, na primeira igreja congregacional ali de Cruz das Armas, né? A igreja de Cruz das Armas. E foi um dia que foi, assim, muito atípico, né? Pastor Gatão nesse dia não fez apelo. E quando acabou o culto, que ele sempre ficava na porta, apertando a mão de todas as pessoas que passavam, e aí eu já tinha ido algumas vezes à igreja, mas não tinha ainda tomado uma decisão ao lado de Cristo. E aí, quando apertei a mão dele, aí eu perguntei para ele: o senhor não fez o apelo hoje, não? Ele disse: eu olhei e só vi crente. Aí eu digo: mas eu quero aceitar Jesus hoje. E aí, ali na porta mesmo, ele fez a oração por mim e eu entreguei a minha vida ao Senhor, né? Então, eu sou fruto. A gente às vezes não valoriza, e aí nós acabamos não dando tanta ênfase ao trabalho com criança. Nós trabalhamos ali em Açu, no Rio Grande do Norte, e o trabalho ali, apesar de ter tido um projeto missionário, mas quando nós chegamos lá, tinham 5 irmãos. Quando nós chegamos, saiu 2. Ficaram 3. E o que levantou o trabalho de Açu, 7 anos e meio depois, quando nós saímos, deixamos uma igreja com 43 adultos, fora 17, 18 crianças. E esses adultos, a maioria deles vieram por causa do trabalho das crianças. Foram pais que se converteram através dos seus filhos, né, se apresentando no culto à noite, depois durante o culto, a gente ensaiava com eles durante o dia, para eles virem de noite se apresentar, na verdade, com o intuito que os pais viessem, né? E aí os pais vinham e ouviam a palavra de Deus também. Então, e aí Deus foi fazendo o milagre. Então, nós precisamos valorizar, né? Eu quero deixar essa palavra de incentivo a você que é pai, a você que é mãe. Traga o seu filho para a igreja, traga o seu filho para aprender do Senhor, porque com certeza o Senhor só vai acrescentar na vida do teu filho, né? A palavra do Senhor diz: ensina a criança o caminho que deve andar, e quando ela crescer, ela não se desviará dele. E diante de todas essas coisas que nós ouvimos já hoje aqui, eu estava falando ali para o pastor Samuel, né? As coisas vão se encaixando assim, e a gente começa a ver Deus trabalhando em relação à questão da mensagem, né? Preparando tudo para que a mensagem possa casar justamente com tudo aquilo que já foi ouvido e tudo aquilo que foi cantado. E eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia. A gente vai ler 4 textos de Salmo, mas é um versículo em cada momento. Então, Salmo de número 100, verso 5. Salmo de número 100, verso 5. Salmo de número 100, verso 5. Eu não sei se tem como colocar no telão, para facilitar para os irmãos, para a gente poder logo depois ir para o outro. Salmo de número 100, verso 5. Todos acharam? Amém. Quem não achou, diz misericórdia. Então todos acharam.
Diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo de número 106, verso 1. 106, verso 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua benignidade, ou seja, a sua bondade, dura para sempre. Salmo de número 118, verso 1. Verso 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. Salmo de número 136, verso 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. O último, 1 Crônicas, capítulo 16, o verso 34. 1 Crônicas, capítulo 16, o verso 34. Já está aqui no telão. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Ou melhor, isso, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, pois a sua benignidade dura para sempre. Vamos curvar nossa fronte e vamos orar nesse momento, né? Nesses textos que nós vimos, em todos eles nós vimos dizendo assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, né? Então o Senhor, Ele é bom. E nós precisamos estar atentos à bondade do Senhor. Amém? Feche seus olhos e diga assim: Senhor, fala ao meu coração essa noite. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, nós queremos, ó Pai, te louvar, Senhor Deus, nessa manhã, nessa noite. Ó Pai, por mais essa oportunidade que nós temos de estar, Senhor Deus, ó Pai, na Tua casa, de poder, Senhor Deus, ministrar, Senhor Deus, a Tua palavra, falar, ó Pai, acerca, Senhor Deus, da Tua grandeza e da Tua bondade, Senhor Deus. Nós queremos te pedir, ó Pai, uma bênção especial sobre as nossas vidas. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações, a cada um que está aqui presente nessa noite, Senhor. Ó Pai, aqueles que estão nos ouvindo também, Senhor Deus, através da internet, Senhor Deus, que o Senhor possa falar ao coração de cada um, Senhor Deus. É isso que nós te pedimos, gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria começar a nossa mensagem hoje trazendo uma ilustração que talvez os irmãos já conheçam, né? É uma ilustração bastante usada, porém ela ilustra bem o que nós queremos trabalhar essa noite. Num certo reino, né, o seu rei, ele tinha um servo dele que sempre saía com ele, e estava andando com ele. Toda vez que o rei saía, aquele servo, ele estava ali junto com o seu rei. E ele sempre chegava para o rei e dizia assim: majestade, né, não desanime em meio às dificuldades, lembre sempre de uma coisa: Deus é bom. E ele sempre falava isso para o rei: meu rei, Deus é bom o tempo todo, né? Então não precisa se preocupar com as coisas, porque Deus, ele está no controle de todas as coisas e Ele é bom. Ele sempre enfatizava isso para o rei. Um certo dia eles saíram para caçar, né? E foram
né, para a caçada, o servo era quem ali ajeitava a espingarda, o rifle do seu senhor, e saíram na caçada, e no meio da caçada ele se deparou com um animal feroz, com uma onça, e quando foi atirar, aquela bala, aquele projétil explodiu, e a bala não saiu para onde deveria sair, saiu para trás, pegou na mão do rei, e a mão do rei ficou sangrando, e graças a Deus tinha outras pessoas, e ali conseguiram matar aquela onça, mas o rei ficou muito irado com tudo isso que aconteceu. E ao chegar no seu palácio, ele olhou para o servo dele, a qual sempre andava com ele, estava em todos os momentos, e disse: olha, está vendo, você carregou aquela espingarda, e eu perdi um dedo por causa disso. E com a mão ensanguentada ainda, aí pegou e disse: você sempre disse que Deus é bom, você disse que Deus é bom sempre, como é que Deus pode ser bom? E aí aquele servo, olhando para o rei, pegou e disse: meu senhor, veja como Deus é tão bom, o Senhor perdeu um dedo, mas já pensou se aquela onça, se as outras pessoas não tivessem visto e aquela onça tivesse vindo para cima do Senhor, talvez o Senhor não estaria aqui para contar a história. Então Deus é tão bom que o Senhor perdeu o dedo, mas Ele fez com que outras pessoas pudessem ouvir ali naquele momento e acudir ao Senhor e matar aquela onça. E aí o rei, indignado com aquilo, ele chega para os guardas e dizem: olha, joga ele no calabouço, joga ele na masmorra, coloca ele numa cela e deixa ele lá tantos dias sem comer, tantos dias sem beber, para ele aprender e para nunca mais ele chegar para mim e dizer que Deus é bom. E aí a história continua. Mas eu queria trazer para nós essa noite justamente isso, que Deus é bom. Não importa o que aconteça com as nossas vidas, não importa o que aconteça conosco, não importa as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, nós precisamos ter isso em nossa mente, que Deus, Ele é bom em todo tempo Deus é bom. Tem um filme que o título do filme é Deus Não Está Morto. E durante esse filme tem dois pastores que sempre conversam, e sempre que um fala Deus é bom em todo tempo, o outro responde: em todo tempo Deus é bom. Então eu queria que vocês me ajudassem. Toda vez que eu falar Deus é bom em todo tempo, vocês vão dizer o quê? Isso lá, isso mesmo, vamos lá. Deus é bom em todo tempo. Isso mesmo, muito bem, vocês estão de parabéns, viu? Né? Porque essa é a grande realidade da vida. Não importa o que aconteça, o que esteja acontecendo conosco, ou o que venha acontecer conosco, nós precisamos entender que Deus é bom em todo tempo. Isso, olha lá, alguns cochilaram, né? Tem que ficar atento, viu? Aqui e acolá eu vou... Nesses salmos que nós lemos, e nesse verso do livro de Crônicas, o salmista, ele repete em várias, e se a gente fosse pegar aí vários textos, falando que Deus é bom, então Deus é bom, isso é um fato, e não tem quem mude isso. Porque se não fosse as misericórdias dele sobre as nossas vidas, nós não estaríamos aqui. Se Deus não fosse tão bom para conosco, Ele não teria mandado seu Filho Jesus vir até a terra, assumir forma de carne, viver, né, como nós vivemos, e entregar a sua vida, morrer pelos nossos pecados. Então isso aí é graça de Deus, é bondade de Deus para as nossas vidas. É algo que nós não merecíamos, mas por Deus ser bom, então Ele derrama a sua graça sobre as nossas vidas.
E a grande realidade é justamente essa. Nós estamos vivendo dias difíceis. Nós vivemos dias de muitas tribulações. E aí, quando eu digo isso, né, de muitas dificuldades, de muitos conflitos, eu não digo isso, quando a gente fala sobre isso, muita gente vem logo à mente a questão do momento político que vivemos, o momento econômico, né? Mas nós vemos tantas outras coisas, a questão de saúde, né? E os maiores conflitos, na verdade, não são esses externos. Os maiores conflitos são os internos. As maiores dificuldades que nós temos, muitas vezes estão na nossa casa, muitas vezes estão no nosso lar, muitas vezes estão no nosso coração. Nós precisamos ficar atentos, porque o tempo, como já dizia Cazuza, o tempo não para. O dia de hoje nunca vai se repetir. Essa noite de hoje nunca vai se repetir. O dia 26 de janeiro de 2020 vai se acabar daqui a algumas horas. E ele não volta mais. Aquilo que aconteceu hoje, pode até alguns fatos se repetir em outros dias, mas talvez nunca da mesma forma. Nós precisamos ver as coisas desse jeito e poder observar que quando nós falamos que Deus é bom em todo o tempo, muito bem, então atentos. Nós precisamos entender essa questão do tempo, que na verdade o tempo ele passa, nós nascemos, crescemos, casamos, envelhecemos, morremos. Às vezes a morte vem mais cedo, às vezes a morte vem mais tarde. Mas na verdade, esse ciclo, todo esse ciclo, ele foi traçado por Deus para as nossas vidas. Na verdade, nós não deveríamos morrer, mas por causa do pecado, nós morremos. Por causa do pecado, nós temos enfermidades. Por causa do pecado, nós sentimos dores. E aí, dentro dessa conjuntura, nós vivemos um tempo e que, quando nós olhamos, mesmo quando chegamos com a idade mais avançada, nós achamos que esse tempo ainda é curto. E que a gente poderia viver mais. E a gente poderia fazer mais. É justamente sobre essa questão do tempo que nós queríamos nos deter mais tempo essa noite. A grande realidade é que muitas vezes nós vivemos em função do tempo. Nós vivemos em função de algo que queremos alcançar, vivemos em função de um milagre que pedimos a Deus, vivemos em função de uma vitória sobre alguma área da nossa vida, e muitas vezes nós paramos no tempo em relação a essas coisas. E dizemos, não, eu tenho orado e tenho pedido uma casa a Deus, e eu creio que Deus vai me dar uma casa. E muitas vezes, o que nós temos visto por aí, é pessoas que estão paradas, apenas paradas, esperando ansiosamente por essa casa. E muitas vezes se frustram. E muitas vezes, aquela bênção que a gente está esperando não chega. E a gente acaba se frustrando. Nós precisamos entender que Deus, Ele disse que as bênçãos seguiriam aqueles que creem. Muitas vezes nós invertemos essa ordem. E nós corremos atrás das bênçãos, onde as bênçãos deveriam correr atrás de nós. Se as bênçãos é que me seguem, ela não está na minha frente, ela está atrás. Eu preciso inverter essa ordem e colocar em primeiro lugar a minha vida, não
em relação às bênçãos que eu tenho para receber, não em relação às coisas que eu tenho colocado diante de Deus, não em relação àquela vitória sobre alguma área da minha vida, mas eu preciso colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando eu coloco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, então as demais coisas, elas não serão acrescentadas, já diz o texto sagrado. Nós precisamos entender que Deus, ele é atemporal, em primeiro lugar. Deus, ele não depende do tempo. Eu dependo do tempo, você depende do tempo. Né? O pastor me deu 40 minutos. Né? Então tem que trabalhar em cima de 40 minutos. Tudo está relacionado ao tempo na nossa vida. Mas nós não podemos ficar de braços cruzados. Essa é a grande realidade. 2 Pedro, capítulo 3, o verso 8, diz assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Eu acredito aqui que todos aqui têm alguma coisa que Deus prometeu para você. Todos esperam alguma coisa de Deus. Todos esperam alguma bênção de Deus, seja em qualquer área que seja da sua vida. Isso é normal, isso não é errado. Né? Mas nós precisamos entender que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O meu tempo não é o mesmo tempo de Deus. O meu tempo é diferente do tempo de Deus. O meu tempo é rápido. O tempo de Deus é no momento certo. Apocalipse 22, verso 13, diz assim: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ele é de eternidade a eternidade. Ele é atemporal. Para ele, o tempo é algo que independe ou que não existe. Mas diante de algumas situações que nós vivemos, muitas vezes nós nos perguntamos: Senhor, mas quando? Senhor, apressa-te, né? Senhor, eu estou precisando. E às vezes a gente fica querendo meio que ensinar Deus a fazer as coisas. Mateus capítulo 6, verso 25, até o verso 30. Mas eu queria enfatizar apenas 2 versículos. O verso 27, o verso 25 e o verso 27, isso mesmo. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? O verso 27. A qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Quem é que pode mudar o tempo? Eu não posso mudar o tempo. Por mais que eu faça alguma coisa, eu não consigo aumentar o meu tamanho. Né? O meu tamanho é aquele. Quando eu vou crescendo, mas chega numa certa idade, né, irmão Gênesis? Que aí a gente começa a diminuir, né? E a gente vai diminuindo. Essa é a grande realidade. A gente não tem poder sobre essas coisas. Eu não posso dizer, amanhã eu vou fazer isso, ou amanhã eu vou fazer aquilo, porque eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Se Deus permitir, então eu faço, mas só se Ele permitir. Nós precisamos entender, queridos, que Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Quando a Bíblia diz que Ele quando nós falamos que Ele é atemporal, que o tempo para Ele é algo que independe ou não existe, né? Porque Ele é de eternidade a eternidade, então o tempo para Ele é algo muito diferente do nosso tempo. Nós precisamos entender justamente isso, a questão da soberania de Deus em relação ao tempo das coisas.
Não adianta a gente querer apressar Deus, porque isso não acontece. A gente não consegue apressar Deus. As coisas acontecem na nossa vida no tempo de Deus. Agora, uma das coisas que nós precisamos, que não podemos fazer, é ficar de braços cruzados. Nós precisamos estar preparados para as oportunidades que Deus coloca diante de nós. Se eu espero do Senhor um bom emprego, eu preciso estudar para estar preparado para quando aquele emprego chegar. Se eu digo, o Senhor vai me dar uma casa, né? E eu tenho que trabalhar, eu tenho que suar, que é para poder Deus, através do meu trabalho, me abençoar para eu poder comprar a casa. As coisas não acontecem caindo do céu, não, né? Não pense que você vai passar. Tem muita gente aí que está hoje naquela ansiedade sobre a questão do resultado do SISU, né? Teve o Enem, né? Saíram as notas, o pessoal se colocou a sua preferência universitária e quando foi agora o governo disse que não, que o resultado não vai sair agora, né? Deu uma barrada aí em relação à questão à Secretaria de Saúde em relação a isso, para poder avaliarem melhor essa questão das notas, que teve alguns contratempos, algumas coisas. E a gente fica assim preocupado, né? Quem está esperando o resultado aí, está ansioso. Mas de que adianta a gente ficar ansioso? Nós precisamos confiar em Deus, confiar que Ele é soberano, confiar de que Ele está do nosso lado, confiar que Ele cuida de nós. Esse texto de Mateus que nós lemos, né, ele fala, olha, o que é não é a vida mais do que o mantimento, o corpo mais do que o vestuário? E aí ele continua, o verso 26 de Mateus capítulo 6, dizendo, olha as aves do céu, nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, o vosso Pai Celestial a alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Quer dizer, nós somos pessoas que somos valiosas para o Senhor Jesus. Somos valiosas para Deus. O Senhor Jesus nos comprou com o seu próprio sangue, né? Ele está disposto a nos abençoar. A palavra do Senhor diz que Ele se alegra em abençoar o seu povo. Então, nós precisamos entender isso. E precisamos entender que todas essas coisas acontecem num tempo determinado por Deus. Nós precisamos lembrar de que Deus é atemporal, que as coisas acontecem no tempo dele. Não precisamos estar preocupados, mas precisamos estar sim preparados para as oportunidades que o Senhor coloca em nossa frente. Você tem orado por um bom emprego? Mas você tem estudado para ter esse bom emprego? Você tem orado para que Deus abençoe a sua vida de forma que você possa prosperar? Mas você tem trabalhado ou tem ficado de braço cruzado? A gente só consegue prosperar com trabalho. Não existe outra forma de prosperar sem trabalhar, não. Tem que suar. Tem que derramar um pouco do suor para poder... Precisamos lembrar disso, de que o nosso tempo, ele é diferente do tempo de Deus. E que não adianta a gente ficar ansioso. Precisamos sim esperar no Senhor, confiar nele, confiar de que Ele é o nosso provedor, de que Ele é o nosso ajudador, de que Ele nos abençoa. Sim, mas Ele faz tudo isso no tempo dele. Sabe por quê? Porque além dele ser atemporal, o tempo para ele não importa, ele também é o próprio dono do tempo.
O tempo é de Deus. O tempo não é o meu. É muito... hoje, você falar para uma pessoa que está ansiosa e dizer para ela, espera no Senhor, confia no Senhor. Dependendo do grau de ansiedade daquela pessoa, você pode até levar uma tapa ou a pessoa ficar com raiva de você, né? E dizer, fulano fica dizendo isso, é porque não é ele que está passando. Se fosse ele que estivesse passando o que eu estou passando, eu queria ver ele dizer isso. E a grande realidade é essa, irmãos. Nós precisamos lembrar dessas coisas. Nós precisamos lembrar desses textos tão maravilhosos. Lembrar que Deus é bom em todo o tempo. Lembrar que Deus ele é misericordioso, lembrar que Deus é amoroso, lembrar que Deus ele cuida de nós, lembrar que Deus que o próprio Jesus ele está intercedendo por nós nos céus, que o Espírito Santo ele leva as nossas orações e por mais que a gente pense que sabe orar, mas a Bíblia fala que as nossas orações que o Espírito Santo leva como se fossem gemidos inexprimíveis. Aquela oração quando você não consegue orar e você só faz chorar, o Espírito Santo ele sabe transformar aquele choro, aquela oração em palavras diante de Deus. E Deus tem misericórdia de nós, e Deus cuida de nós. Nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. Espere o tempo de Deus. Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 ao verso 8, diz assim: tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se do abraço, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Há tempo, como diz o verso 1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O principal foco de Salomão nessa passagem, ou melhor, de Salomão nessa passagem, é que Deus tem um plano para todas as pessoas. Ele estabeleceu esse ciclo na nossa vida. Deus estabeleceu esse ciclo na nossa vida. Precisamos, se eu quero colher feijão, eu tenho que plantar o quê? Feijão. Não adianta eu querer plantar coentro e querer colher alface. Então eu colho aquilo que eu planto. Eu colho aquilo que eu planto. E há tempo para tudo. Eu estava esses dias conversando com o pessoal e falando justamente sobre essa chuva que está tendo, né? E o pessoal estava comentando justamente isso, que essa chuva quando a chuva nessa época ela é mais fininha, mais amena, é melhor para a plantação. Porque molha a terra, mas não escavaca a terra. Quando a chuva é forte, nessa época em que o pessoal acabou de plantar, a água leva a semente e a plantação não vinga. Então, dependendo de como é a chuva no começo do ano, as pessoas sabem se vai ser um ano de fartura ou se vai ser um ano de escassez. Né? E apesar de muita gente pensar, não, mas chuva não é bom para a lavoura? Às vezes,
né? Porque, só para os irmãos terem ideia, a gente morou no sertão durante quase 10 anos, somando no sertão da Paraíba e no Rio Grande do Norte, e a gente ouviu lá um termo que eu esqueci agora o termo, ó, porque quando tem seca, tem um seguro safra que é para seca, mas tem quando tem muita chuva. Não, mas tem um nomezinho que dá, né? Que também é seca, chama de seca molhada, uma coisa assim, né? Que aí o governo, porque devido às chuvas as plantações não conseguiram vingar, e aí eles recebem também esse seguro, né? Então, muita chuva para a plantação não é bom. Então eles sabem, se a chuva for moderada, então eles podem continuar plantando, porque eles vão colher bem. Mas se a chuva for mais forte, então eles esperam um tempo para depois plantar, para que a água não leve assim a semente. Então, existe tempo para tudo. Existe tempo para tudo. Na nossa vida, nós temos um tempo que nós dedicamos ao estudo. Depois, nós dedicamos ao trabalho, né? a uma profissão. Aí vem a questão da família. Quer dizer, existe uma sequência. Quando essa sequência ela é quebrada, então consequências vêm sobre essas coisas. E apesar de muitos problemas que nós enfrentamos, né, nós precisamos estar atentos a isso. Que essas barreiras, esses problemas, eles não podem nos deixar de forma alguma esmanecer a nossa fé, ou fazer com que a nossa fé esfrie. Quando nós olhamos para José, e aí nós vemos ele aos 17 anos, né, ele tem um sonho, e nesse sonho ele vê os seus irmãos, o seu pai, prostrado diante dele. Aí ele chega e conta o sonho. O que é que o pessoal faz? Os próprios irmãos dele botam ele num buraco, vendem ele como escravo, ele vai ser escravo, depois ele vai ser servo de um senhor, aí se levanta um falso testemunho dele, ele vai para a masmorra, da masmorra ele vai para o palácio do rei, através da interpretação de um sonho do rei, do palácio do rei, aí ele vai ser governador. E aí ele vai ser governador. E aí quando ele é governador, aí o que é que acontece? 37 anos, se eu não me engano, depois. 30 anos depois do que tinha acontecido, do sonho que ele teve, aí acontece na vida de José. Nós precisamos entender que as dificuldades que aparecem na nossa vida, justamente por causa desse fator tempo, nós somos de uma geração onde somos imediatistas. Nós queremos as coisas rápido, nós queremos as coisas logo, nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, mas na verdade as coisas elas acontecem no tempo de Deus, e nós não podemos de forma alguma deixar de crer nas promessas de Deus para as nossas vidas. Eu acredito aqui que todos nós temos promessas de Deus. Quantos aqui têm promessas de Deus? Eu tenho promessa de Deus para a minha vida, e da mesma forma que você tem. E talvez aquilo que Deus prometeu para você, assim como prometeu para mim, já tem algum tempo, e a gente olha e a gente vê, e cadê que não cumpre? E onde é que está? Né? E a gente sempre fala, não, se for de Deus, vai se cumprir, né? Então, e a gente fica nessa expectativa,
A gente fica nessa ansiedade muitas vezes. E a gente às vezes até fala, como bom seria que as coisas acontecessem dessa forma, assim, assim, assim. Será que seria bom mesmo? Será que tudo aquilo que sonhamos se realizasse na hora e no jeito que nós queremos? Será que isso seria bom? Isaías capítulo 55, o verso 8 e o verso 9 diz assim: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Os nossos planos nem sempre é aquilo que é melhor para a gente. Muitas vezes a gente não sabe. Precisamos planejar, precisamos construir aquela imagem dos degraus que precisamos subir até chegar no nosso objetivo. Mas a grande realidade é que a palavra final, ela vem de quem? Do Senhor. A palavra final vem do Senhor. Deus conhece muito bem e Ele sabe exatamente o que é melhor para a minha vida e para a sua vida. Nem tudo que parece bom para mim, na verdade, é bom para mim. Nem tudo que aos seus olhos parece bom, na verdade, é bom. Por isso, esse momento de espera, esse momento de oportunidade, que as oportunidades surgem, que nós possamos esperar esse momento para melhorar o nosso relacionamento com Deus, para aproveitar esse tempo da nossa espera para gastar mais tempo com Deus. Ele quer estreitar esses laços que nós temos com Ele. Ele quer que nós venhamos a ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. E esse tempo em que nós esperamos aquilo que Deus prometeu para as nossas vidas, é justamente o tempo para que nós possamos nos aprofundar no nosso relacionamento com Ele. Quando nós nos aprofundamos no nosso relacionamento com Deus, então nós passamos a ouvir melhor a voz de Deus. E nós vamos ouvir aquilo que Ele tem para cada um de nós. Deus, Ele é atemporal. O tempo dele é diferente do nosso tempo. Deus, Ele é o dono do tempo. Mas Deus, Ele também trabalha através do tempo. Esse tempo que nós, enquanto nós esperamos as coisas acontecerem, enquanto estudamos, enquanto trabalhamos, enquanto nos formamos, enquanto constituímos família, todas essas experiências que nós temos no nosso dia a dia, até chegar aquele momento em que Deus chega e derrama a bênção sobre a nossa vida, aquilo que tanto a gente almeja, todo esse percurso, Ele vai trabalhando em cada ponto, em cada detalhe da nossa vida. E Ele vai formando assim o nosso caráter, Ele vai nos preparando para que nós possamos, sim, receber a bênção do Senhor. Como eu falei, o exemplo de José. Quando José recebeu o sonho, ele não estava preparado para que isso acontecesse. Talvez ele deveria ter falado apenas para o seu pai. Mas Deus usou aquela ocasião justamente para mostrar a soberania dele e para mostrar quando Ele quer abençoar uma pessoa, não importa o que faça contra essa pessoa, mas essa pessoa vai prevalecer e aquilo que Deus planejou para a sua vida vai acontecer. Não importa quais sejam as dificuldades, não importa quais sejam os obstáculos, nós precisamos ficar firmes. Essa foi a posição de José. Ele permaneceu firme, ele não se contaminou, ele não se misturou, mas ele continuava ali,
na certeza de que Deus estava com ele, na certeza de que Deus estava orientando ele em todas as coisas. José morreu com 110 anos. A ideia dos irmãos é que aos 17, quando jogaram ele no buraco, que ele não sobrevivesse. Inclusive foi o que falaram para o pai: teu filho morreu. O pai dele pensou que ele estava morto, mas ele viveu até os 110 anos. Interessante que tudo acontece dentro do tempo de Deus, do tempo determinado por Deus, nem antes nem depois. Ele faz tudo no tempo e na hora certa. Se está demorando chegar a sua bênção, chegar aquilo que Deus prometeu para você, talvez seja porque você não está preparado ainda para receber. Aproveite esse momento, aproveite esse tempo, para que você possa ter um relacionamento profundo com o Senhor, possa se achegar mais a Ele, e possa também adquirir experiências, aproveitando as oportunidades, para se preparar para aquilo que Deus tem colocado na sua mão. É muito difícil aceitar o tempo de Deus muitas vezes. Eu já passei por isso. Disse: Senhor, eu não acredito. Quando é, Senhor? Mas quando eu hoje olho para trás e vejo esses dias em que eu falei isso, eu vi que na verdade Deus estava demorando, ou melhor, Deus ainda não tinha chegado com a minha bênção porque eu não estava preparado. Porque eu ainda não estava pronto. Deus, Ele coloca coisas nas nossas mãos para que nós venhamos a fazer. Ele derrama as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos estar na posição correta. Nós precisamos estar aonde Deus quer que estejamos. Se aonde Deus quer que nós venhamos estar for na beira de um precipício, ali é o lugar mais seguro para eu estar. Porque é onde Deus quer. Precisamos lembrar que mesmo em meio às dificuldades que passamos, e às vezes dificuldades até de perdas entre entes queridos, nós precisamos lembrar que Deus é bom em todo tempo. Nos tempos de liberdade que nós temos para fazer alguma coisa, que sejam momentos em que nós venhamos a escolher seguir o caminho do Senhor, seguir o caminho que o Senhor predeterminou para as nossas vidas. Eu queria voltar para aquela história que eu falei no começo. Aquele rei perdeu um dos dedos e jogou o seu servo no calabouço. O servo que sempre chegava para ele e dizia: olha, meu rei, Deus é bom em todo tempo. E aí o rei sai para caçar de novo e se depara com uma tribo de canibais. E aí pegam ele, levam para a tribo, preparam ele para o sacrifício, colocam ele lá dentro do caldeirão com todas as coisas e tal. E aí chega o sacerdote daquela tribo e olha e diz: ele não serve para o sacrifício, está faltando pedaço, E aí pegam ele e soltam ele no mato, e aí ele chega no seu reino, e aí ele para e pensa, pegou e disse: mas rapaz, eu não fui comido por aquela tribo de canibal, porque estava faltando um dedo. E aí ele lembrou da frase do servo dele que dizia: Deus é bom em todo tempo. E ele diz: manda trazer aquele servo. E aí ele trouxe o servo, e o servo já ali maltratado, magrinho. E aí ele fala para ele: olha, você lembra do que aconteceu comigo? Ele disse: lembro, meu senhor. Ele disse: você lembra que eu perdi o dedo? Lembro.
Ele disse: eu fui pego por uma tribo de canibal e só não me comeram porque eu perdi um dedo. Aí o servo olha para o rei e diz: meu rei, eu sempre não disse para o senhor que Deus é bom em todo o tempo? E o rei disse: sim, você sempre me disse isso, e realmente hoje eu vejo que Deus é bom. Agora, eu queria perguntar uma coisa para você. Como é que você fala para mim que Deus é tão bom, e com esse sorriso no rosto, se você passou tanto tempo no calabouço, preso, longe da sua família, a água e pão, você está aí, maltrapilho, e como é que você, com essa alegria no rosto, fala que Deus é bom o tempo todo? E ele fala: Senhor, porque se o Senhor não tivesse me jogado no calabouço, eu estava nessa caçada com o Senhor, e eu tenho todos os dedos, provavelmente a tribo teria me comido. Então por isso eu posso dizer, mesmo tendo estado no calabouço, mesmo passando fome, estando a pão e água, Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom. Que nós possamos lembrar isso, de que Deus, o tempo para Deus não é o nosso tempo. Ele é o dono do tempo para acontecer as coisas na nossa vida, e Ele trabalha em nossas vidas através do tempo que o Senhor pôs. Aplique essa palavra em nosso coração, em nome de Jesus. E me perdoe se eu estourei o tempo, pastor.